Tem uma frase que é a máxima do networking que é: seja interessante antes de ser interesseiro. Então, antes de pedir algo, você tem que estar gerando valor. Então, é exatamente isso. Você gerar crédito, gerar Uhum. crédito, gerar crédito, para quando você precisar sacar, você ter É. créditos para sacar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ScalcoCast. Um episódio para quem é dono de um negócio de alimentação, para quem é líder de um negócio de alimentação. E mais uma vez eu tô aqui com a minha amada Sandra. Seja muito bem-vinda, meu Oi, amor. oi, oi, gente. Bem? Maravilha. Gente, hoje o tema do nosso episódio a gente vai falar sobre networking. A chave para crescer. Como criar um networking que abre portas. Talvez esse assunto você não dê muita atenção, você não veja muita importância, talvez é porque você não entende o significado e o resultado que um network bem feito pode lhe trazer. E é isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Então, bora escalar? Bora. Vamos lá. Gente, então como eu falei, networking é a chave para o crescimento. Seja do seu negócio, seja do que for. Então, assim, networking é algo muito poderoso. A gente aplica isso muito na nossa vida. Quando a gente entendeu, eu entendi que o networking ele é como se fosse uma chave mestra. Sabe que o chaveiro lá, que ele tem aquela chave mestra que abre qualquer porta? O networking, ele tem esse poder. Sabe que tu estava falando aqui, amor, e eu lembrei da minha época de faculdade. Olha só, eu nem sabia O que era? o que era, mas talvez eu já aplicava inconscientemente já esse network. Porque eu lembro que eu tinha um relacionamento muito bom com os professores. E isso me abriu muitas portas. Mas então eu acabava fazendo algo ali, era uma troca de situações ali que estava dentro da faculdade, dentro daquele ambiente, mas que me conectava mais profundamente com eles. E acabava, né, me abrindo portas ali muito diferente do que os outros alunos. Talvez era isso que eu aplicava, só que de uma forma inconsciente. Então, olha a importância, desde a época da faculdade, eu já fazia isso. E talvez algumas pessoas elas já apliquem, mas sem noção, elas não são intencionais. E no network a Exato. gente pode e deve ser intencional, e eu vou te explicar como, para não ser uma pessoa somente interesseira, mas intencional. Mas tu pode explicar um pouquinho melhor pro pessoal para eles entenderem, que eu acho que não ficou claro, como que tu fazia isso ou que resultados então que tu colheu disso? Deixa eu lembrar uma história, por exemplo, específica, tá? Tinha muitos eventos que os professores faziam. E eu lembro que, devido a esse meu relacionamento muito bom que eu tinha com eles já me escolhiam para fazer esses eventos. Eles já me colocavam ali como: ah, Sandra, tu quer fazer? Sempre tinha convites para mim estar em ambientes que eles estavam. Então eu vejo que, através desse relacionamento, eu não teria essa oportunidade. Porque eu via colegas querendo e me perguntavam: ah, mas como que tu foi chamada? Eu não sabia explicar. Eu não entendia muito bem. Mas hoje, vendo toda a nossa construção, tanto que a gente é muito bem aceito na faculdade até hoje, né? Eles olham a gente como um case de sucesso, aqueles alunos que deram certo, porque a gente sempre fez um bom relacionamento lá dentro. E não era de forma intencional, porque a gente não entendia sobre isso, né? Não era um ambiente que era falado, mas a gente se portava dessa forma. A gente entendia que, conversando com eles, se aproximando, sendo também disponível para eles quando eles precisassem, isso nos geraria créditos. Não sei se é Sim, a palavra certa, mas sim. é meio que isso, Mas é né? isso, é isso. Networking é sobre gerar crédito. Depois me lembra para eu falar um pouquinho mais sobre isso, porque me veio uma ideia aqui e vejam aí se faz sentido o que eu vou falar. Porque eu vejo que tu, nessa época, isso há 15 anos atrás, tu era muito mais do que eu. Eu não era essa pessoa do 17 anos, networking. amor, vai fazer agora. Tá bom, Tô mais de ficando. 15, não precisa dizer que é tanto. Só mais de 15 já tá bom. Então, assim, tu era muito mais do que eu. E aí, quem tá ouvindo, olha e vê se isso faz sentido. Tem uma questão assim. Às vezes, tu é uma pessoa mais tímida.
mais retraída, como eu lá, como a Sandra disse, há 17 anos, era mais. Eu era uma pessoa mais tímida, mais retraída, diferente do que eu fui me desenvolvendo e que eu me tornei hoje. A Sandra, naturalmente, sempre já foi assim mais pra frente e não tinha esse problema. Só que não importa qual que é o teu jeito de ser. Então a Sandra naturalmente já tinha isso. Só que às vezes tu tá fazendo networking com as pessoas erradas. Tu é uma pessoa já mais ativa, mais desinibida, e tu tem facilidade pra conversar com as pessoas. E isso é muito bom, que ajuda. Só que às vezes tu tá fazendo isso com as pessoas erradas. Aí também não adianta. Então, ou às vezes tu é tímido, e aí tu até faz, e faz com as pessoas certas. Talvez gere mais resultado. Então veja que a gente tem 4 possibilidades aqui. A pessoa ser tímida e não fazer network, a timidez dela não permitir, ou ela ser tímida e ainda assim fazer com as pessoas certas. Assim como a pessoa ser muito desinibida, mas fazer com as pessoas erradas ou fazer com as pessoas certas. Então, o ponto é, se a pessoa ela é mais desinibida, essa palavra que eu tô usando, pode ser mais fácil, mas se ela fizer com as pessoas erradas, sem estratégia, sem uma visão, sem pensar lá na frente, não fazer de forma intencional, também não vai funcionar. E mesmo uma pessoa tímida, como eu era muitos anos atrás, eu entendi a importância disso e comecei a fazer. E aqui dentro do episódio, a gente vai explicar mais a importância, como fazer, por que fazer, que resultados que você vai colher. Então, fica aqui no episódio. E amor, você falando isso, sabe por que eu conseguia fazer? Não, eu talvez, claro, tem essa questão que eu tenho uma facilidade maior, né? A questão da timidez. Mas eu era muito focada, eu queria aprender muito. Então, esse foco me fez eu agir dessa forma também. Então, se tu junta pensando num network e você ter um foco do que você quer, eu acho que isso casa muito bem para te abrir portas maiores, né? Então, eu tinha acesso a reitores, eu tinha acesso a pessoas muito importantes lá dentro, mas devido a esse foco que eu queria estar sempre aprendendo. Então, isso me levou a situações, sabe, em posições que eu nunca imaginava se não fosse essa intenção e esse foco de aprender, de buscar o conhecimento através daquelas pessoas, sabe? Perfeito. E trazendo uma coisa óbvia, mas talvez você nunca parou para pensar nisso, ninguém te contou, então eu vou te contar agora. O que é networking traduzindo? É rede de contatos. Então, networking é a sua rede de contatos. E aí, voltando àquilo que eu falei para tu me lembrar, sobre a questão de gerar créditos, né? Então, gente, o networking é muito sobre isso. É sobre você gerar crédito. Tem uma frase que é a máxima do networking, que é: seja interessante antes de ser interesseiro. Então, antes de pedir algo, você tem que estar gerando valor. Então, é exatamente isso. Você gerar crédito, gerar crédito, gerar crédito, para quando você precisar sacar, você ter créditos para sacar. Porque se tu abrir a conta no banco hoje, sem um histórico, tu não vai ter crédito. Tu vai ter que depositar para depois sacar. Então, para você sacar, você precisa depositar. Então, no network é mais ou menos assim. Você vai depositando, você vai depositando, você vai depositando, até que você ganha o direito de sacar. Porque se você quiser sacar antes de depositar, você vai ser visto como um pidão, como, de fato, uma pessoa interesseira. Então, essa é a chave crucial do networking. Você plantar antes de querer colher. Muitas vezes a pessoa já quer colher, já quer pedir. Aí não vai funcionar, não vai gerar uma conexão. Exato, até porque às vezes você nem sabe quando, que hora, que momento que você vai precisar sacar esse crédito, né, como tu falou. E eu sempre brinco, né, amor, eu sempre falo assim que o mundo ele gira e gira rápido. Às vezes aquela pessoa que tu fez uma conexão, uma situação, vai depois de anos precisar ou se conectar de novo por uma outra situação e aquilo ali, porque tu fez uma conexão lá atrás, aquilo ali já te abriu mais rápido a porta naquele momento em que você está. Então, essas conexões, essas pessoas que a gente vai conhecendo ao longo dos nossos anos, eu falo que se você tem uma boa comunicação, se você tem um bom respeito com o outro, isso é para uma vida aqui na Terra que a gente talvez vai usar alguém de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, a gente não sabe que horas vai se conectar novamente com essa pessoa, mas vai haver conexões, né? E o ponto é,
Network, então, como eu falei, é uma rede de contatos. Então, não é só o contato diretamente com aquela pessoa. Tem um livro, eu não lembro o nome do livro e eu não lembro se é 5 ou 7, mas tem uma teoria que com até 5 contatos, ou com 7, porque eu não lembro Uhum. exatamente, você pode chegar em qualquer pessoa do mundo. Então, se você tiver uma boa rede de contatos, com 5 ou 7 contatos, você vai chegar em qualquer pessoa. Você não conhece aquela pessoa lá, mas você conhece uma pessoa, essa Uhum. pessoa que conhece outra pessoa, que conhece outra, que conhece outra, e aí você chega em qualquer pessoa no mundo. Então, o network é sobre isso, não é necessariamente aquela pessoa que tu criou o relacionamento. Só que ela, se ela Ela também tiver um bom network, ela tem uma outra rede de contatos. E dentro dessa rede de contatos tem outra rede de contatos. Então, isso é muito poderoso. Exato. Até agora tu me fez lembrar que a gente viajou recentemente e a gente teve uma conexão isso, de uma amiga apresentar outra amiga que a gente nem conhecia e aí dali gerar uma conexão. Então, Para um não futuro negócio para que um pode acontecer. exato. Então não é sobre aquela só Uhum. sobre aquela pessoa que você conhece, mas é sobre os amigos que aquela pessoa conhece, né? É o É, quem. Às vezes eu não sei o que e como fazer, mas eu tenho quem. A gente precisava de uma pessoa em específico, mas a gente não conhecia essa é, pessoa. Mas por ter já um relacionamento muito bom com a outra, ela conhecia essa pessoa que dentro do nosso círculo a gente não não tinha. tinha. Mas ela dentro do círculo dela tinha. Exato. E aí tu já começa a gerar o quê? Uma confiança nas pessoas. Olha como é importante, né? Uma rede de network bem feita, tu começa a ter confiança, porque tu sabe que aquela pessoa tá te indicando, você já confia, tem um bom relacionamento, a pessoa tem uma boa postura, tem, né? É como se fosse de banco, como é que fala aquela palavrinha? Quando tu vai no banco e vê se teus créditos tá bom o score. É, É como se a pessoa tivesse já isso, né, sim. selecionado ali, como se tu já tivesse uma direção de como se conduzir com aquela pessoa. Se tu faz network com pessoas que têm princípios e valores, né? É, É porque tu tá também. botando na tua É que perspectiva. eu Que a tô gente dentro da busca fazer minha. network com pessoas que têm princípios e valores, né? Criar Exato. amizades, relacionamentos. Mas se a pessoa faz com outras pessoas, vai ter pilantra aí no meio. Então é É. importante também você ter uma base sólida de network com pessoas decentes, né? Então isso é muito importante. E agora aqui eu quero te deixar uma pergunta pra gente começar esse episódio aqui. Você já parou pra pensar como grandes negócios surgem? Você já parou pra pensar? Será mesmo que é só fazendo comida boa e tendo uma boa gestão? Muitas vezes, os grandes negócios surgem justamente dos relacionamentos, das conexões. Por vezes você pode realmente e precisa ter uma boa comida, você precisa ter uma boa gestão, mas às vezes, por exemplo, você não tem o capital financeiro para fazer aquele Uhum. projeto. Você tem pessoas, você tem a ideia, você tem o produto, você não tem o know-how. E às vezes, com algumas conexões, surge uma possibilidade de um crescimento maior, de um novo negócio surgir, de novas situações. Então, não é só sobre gestão e sobre fazer comida boa. Isso é fundamental, precisa. Mas quando você começa a criar uma rede de networking, as tuas possibilidades se expandem. E eu vou, dentro disso que tu tá falando, amor, eu acho que essa rede, principalmente para ponto comercial, ela é fundamental Para você ponto ter uma. comercial, para investimento, para É, várias mas coisas, para ela, tudo. dependendo de como você age, você consegue um ponto melhor. Dependendo da tua conexão, você consegue facilidades que às vezes as pessoas não têm esse olhar para isso, não têm intenção quando estão procurando isso, sabe? Principalmente dessa questão de ponto. Eu vejo que um bom relacionamento, né, um bom nome que você tem, isso vai te levar a pontos melhores dentro Então, daquilo que amor, você é pra procura. tudo. É porque tu tá com isso na tua cabeça, mas é pra tudo. Por quê? Porque se você já for uma pessoa com um bom relacionamento e Aham, você for abrir conta num novo banco e também. você é indicação lá do fulano de tal, tu vai conseguir uma negociação diferente. Se tu vai comprar um equipamento e tu é Sim, indicação do fulano de tal, que é referência, tu vai conseguir uma condição melhor. contabilidade, é para Pra tudo mesmo, tudo, é pra tudo. Então, assim, verdade. ter uma rede forte de relacionamento, ela te abre Uhum. possibilidades de negociações melhores, de um crédito melhor, de descontos melhores, de novos negócios, de novas oportunidades. Então, assim, é fundamental. E muitas vezes a questão é, a gente está só preocupado com a operação do dia a dia do nosso restaurante
e esquece de cultivar as conexões, que é o que de verdade vai acelerar o crescimento do teu negócio no futuro. Nunca tem tempo para tomar um cafezinho com ninguém, né? Tá tão no operacional do restaurante que aí não tem a oportunidade de tomar o café com alguém, com sentar com um fornecedor. Às vezes você senta com um fornecedor, toma um café, ali vai te abrindo uma conexão muito maior do que simplesmente Mas não é recebe com e o faz tudo vendedor, na é com o correria. dono, é com o diretor, é networking que vai realmente gerar. Exato. Mas até, amor, dentro da operação, um vendedor, você fazer uma conexão com ele também Não, te tudo bem, abre. ajuda, mas é uma coisa pequena. O que eu tô trazendo aqui pro pessoal é uma visão maior de sair do dia a dia da operação, das coisas pequenas e fazer conexões maiores para gerar resultados ainda maiores. Sim, mas eu falo daquele líder que está ali na frente também, né? O gerente, a gente também fala para esse público. Então, ele também ter uma boa conexão, um bom relacionamento, abre portas maiores, né? Então, o network, Independente do ele. nível, né? Exatamente. Ele sempre vai ser importante e vai gerar resultado. Agora, voltando pro dono, tu trouxe pro líder muito bem colocado, mas trazendo pro dono, qual que é o ideal? Qual que deveria ser o seu objetivo de vida na sua empresa? Não fazer nada. Esse deveria ser o seu objetivo. Não fazer nada que seja simplesmente para o restaurante existir. Não fazer nada que seja simplesmente para a operação continuar funcionando. E sim, justamente ter tempo para estar em eventos, estar em feiras, estar se conectando com fornecedores, com outros donos, com outras pessoas que às vezes nem são donos, mas que te abrem um networking de outras coisas que pode gerar negócios lá no futuro que você nem sabe ainda hoje. Então, por isso que o dono não pode estar no dia a dia. É por isso que ele precisa ter tempo justamente para alçar voos Exato. maiores. Então, dentro disso, eu queria aproveitar aqui e colocar sobre o método escalada, né, amor? Porque justamente é a nós, dentro dos produtos, das soluções de gestão que a gente oferece, é a solução justamente para tirar o dono do operacional, a operação poder rodar sem ele e ele poder avançar. E aí, fazendo sentido, a gente também tem o nosso grupo de Mastermind, que aí sim é muito focado nessa questão do networking, Exato. de aumentar a rede de contatos, aumentar as possibilidades, porque um conhece um fornecedor, que conhece uma situação, que conhece, e aí realmente tu consegue crescer de forma exponencial. Então, se você é dono de um negócio de alimentação, já acompanha aqui o ScalcoCast, entende que a gente consegue te ajudar, que a gente pode fazer a diferença no teu negócio, dependendo do teu momento, vai fazer sentido o método escalada ou o K2 Club. Independente de qual que é, aqui abaixo do vídeo tem a descrição, tem ali todos os nossos produtos, tem o link da página do K2, tem do método escalada, então é só entrar ali, clicar, tu vai entrar lá na página, coloca teus dados, que o nosso time vai entrar em contato contigo para entender o teu momento atual, tua realidade e o que mais vai se encaixar para o teu crescimento nesse momento. Uma outra coisa que eu queria falar é que networking não é sobre conseguir algo, mas sobre criar valor antes de precisar. Então é aquilo que a gente estava falando antes. Muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer já sacar antes de depositar. Então esse que é o ponto. Por exemplo, tem conexões que hoje estão gerando frutos para nós que a gente fez lá 3 anos lá atrás. Há muito tempo e quando a gente nem imaginava que podia gerar algo em específico. Então, sempre estar colhendo com pessoas estratégicas, com pessoas que podem, de alguma forma, lá na frente fazer sentido. Sendo generosos, né? Tipo assim, a Isso. generosidade também, eu acho que ela tá muito atrelada a isso, né, amor? Você é generoso com aquela pessoa antes de, né, de sacar algo ou de precisar algo com ela. E você pode ser generoso pagando um café, fazendo algo por ela, dando um presente, fazendo uma situação ali que você gere uma conexão, né? Que você vê gratidão naquilo. Então, acho que a generosidade, ela também pode estar atrelada a isso, né? Com certeza. E muito importante, porque a generosidade não tem a ver com um valor financeiro necessariamente. Então, inclusive, a Bíblia vai dizer que o generoso prosperará. Então, quando tu fizer uma conexão com a pessoa, não fica falando de você. Entende dela, pergunta sobre ela. E dentro do que você
entender, ver o que você pode ajudar essa pessoa dentro já da tua rede de contatos. Tu entendeu? O negócio dela é esse, ela faz isso, ela tá com esses desafios. Como que eu posso ajudar essa pessoa? Eu posso já dar algum insight, eu posso dar alguma dica para ela, eu posso conectar ela com alguém da minha rede que vai ajudar em algum desafio que ela tá fazendo, ou seja, eu já comecei a ser interessante para essa pessoa. Em vez de vomitar tudo sobre mim, eu perguntei sobre ela. E isso é uma coisa assim, fantástica. Quando você pergunta sobre a pessoa e não você fala de você, naturalmente você já cria uma relação muito melhor. Porque o grande erro é, eu começo a falar só sobre mim e não pergunto sobre a pessoa. Só que quando eu tô falando sobre mim, eu não aprendi nada. Eu só tô falando sobre mim. E aí passa uma visão, às vezes, de arrogante, de centralizador, de só pensar em si. Então, quando você conhece novas pessoas, pergunte sobre ela. Deixe ela perguntar sobre você. Não saia já dizendo tudo sobre você. Deixe ela te perguntar e você pergunta sobre ela. Entende ali se já tem alguma coisa que tu pode ajudar, alguma coisa que tu pode conectar, porque aí a pessoa vai dizer, pô, esse cara aqui é diferente, esse cara aqui me ajudou. Ela vai lembrar de você em outras situação. Não, e eu lembrei agora que aconteceu isso semana passada, né, amor? Enquanto a gente estava viajando, que a gente almoçou com uma pessoa, no outro Verdade. dia você almoçou com a outra pessoa e ela estava precisando do contato que você tinha almoçado. Sim. E aí, olha como foi rápido a situação ali que tu gerou, que tu nem esperava. Né? Exato. Que eu lembro assim que foi muito isso, né? Do que a gente tá falando, foi isso. Foi 2 almoços que tu conectou essa pessoa, uma conexão com a outra e que estavam precisando dos serviços. Então, olha isso que maravilhoso, né? Exatamente. Então, assim, eu gerei muito valor para essa pessoa. Gerei para as duas, porque para uma eu levei um cliente e para outra era justamente a dor que ela tava e ela o que ela tava precisando. Então eu gerei crédito com esses dois. Agora, quando eu precisar sacar, eu já tenho crédito gerado com essas pessoas, porque sem precisar, sem ganhar nada com isso, eu ajudei as duas pessoas. Então é isso, gente. É tá com esse radar ligado, com essa visão, quando vai fazer network, né? Oi, aí, como é que tá? Tudo bem? Ele cumprimentar a pessoa e não... Entende? Então, assim, é já pensar estrategicamente. Como é que eu posso ajudar ela? O que eu posso fazer? Como... Entende? E até tu falando agora na comunicação, isso é muito importante, né? A nossa postura, a forma como a gente está se comunicando perante essa pessoa. Aí entra muito aquela questão também, né, amor? Como que eu estou me vendendo, né? Desde a imagem, desde a roupa, forma, a postura. postura, tudo. Como que tá a tua venda, né? Hoje, se você chegar perto de mim, como que é a imagem que você vai me passar? É aquele que ainda é o dono que anda de camiseta da firma e acha isso que é bom, que é orgulho? Ou é a tua postura de camisa, uma pessoa mais elegante, que vê ali que tem uma postura firme, que fala, né, que tem uma boa comunicação? Isso conta muito na hora do network. Ninguém quer estar perto das pessoas que não estão olhando para isso, que não estão entendendo o poder que tem essa comunicação, né, amor? Então, acho que também isso é uma dica boa aí para quem tá gostando do episódio e tá vendo, opa, faz sentido isso que eles estão falando, comece já com o teu físico, com a tua postura, com a tua comunicação. E isso é treino, isso dá para treinar. Hoje tem conteúdos aí, né, falando sobre isso, então é bom que a gente consegue informação para ser mais intencional também sobre isso, né? Porque quando você tá fazendo networking, você não quer se conectar com pessoas irrelevantes e que não vão te levar para lugar nenhum, porque aí vai ser perda de tempo. Então você tem que ser interessante para outra pessoa ter interesse em se conectar com você. Então tudo Exato. isso que tu falou assim é fundamental. Até tu fala sobre um pitch, não tem o pitch do elevador? Vamos entrar nisso daqui a pouco. Então tá, ó. Daqui a pouco tem esse pitch aí. Vamos dar uma dica preciosa do que você precisa fazer para quando você for fazer um networking, você tá com isso já na ponta da língua. Mas seguindo aqui, networking é a arte de construir e nutrir relacionamentos profissionais que podem abrir portas no futuro. Tá? E qual que é uma falsa crença que as pessoas têm sobre networking, né, amor? Muita gente acha que networking é pedir favores, mas é justamente o contrário. É plantar antes de colher. Exato. E eu quero trazer aqui alguns benefícios do networking mais específico no nosso ramo da alimentação. Então, por exemplo, com um bom network, por exemplo, dentro do nosso grupo lá do K2 Club, nosso grupo de Mastermind,
direto o pessoal tá trocando informações de fornecedores, de situações. Saiu uma nova lei, precisa de um negócio. Ah, não, mas o meu advogado já me falou sobre isso. Ele já me deu. Ontem mesmo, lá no grupo, eles trouxeram lá uma matéria de um advogado sobre um assunto em específico, que era uma demanda que ali tava para todos, e aí um já tinha ali como é que eu vou dizer, um resumo do advogado, qual que era a visão dele sobre aquilo. Preciso de um fornecedor, tô precisando expandir, tô precisando comprar um equipamento, quem que tem contato? Isso aqui é bom, não é? Tem um fornecedor, tem uma indicação. Então, assim, isso abre muitas portas no nosso ramo da E alimentação. economiza muito. Meu Deus, Sim. uma dica de um equipamento que tu compre certo, de um fornecedor que tu faça uma boa negociação, né, de produtos, de tecnologia que tu vai usar de forma certeira, sistemas. Quanto isso te economiza? Sim. Que você coloca dinheiro, nem sabe, né, por não ter essas conexões, por não estar nesses ambientes em que vão te economizar muito. Aí, às vezes, não, mas esse valor é muito alto. É porque não está vendo tudo o que gera por trás, né? Então, exatamente. É pensar sobre isso. Exato, então por isso que é importante estar dentro de mentorias, grupos de mastermind, porque ali surgem muitas oportunidades, tanto como a gente falou disso, de novos negócios, como de situações na tua gestão que por vezes tu tá passando um desafio agora e um outro colega já passou, pode te dar um direcionamento e nesse direcionamento te economiza 20, 30, 50, 100 mil reais dependendo da situação. Mas por quê? Porque você está no ambiente certo. Então, o network você precisa fazer com as pessoas certas nos ambientes certos. Então, isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa até é certa, mas se você está num ambiente errado, não vai resolver. Então é a pessoa certa no ambiente certo. Aí você vai fazer um networking poderoso e que vai te trazer muitos resultados. E um outro benefício que traz, como a gente já falou antes, é a possibilidade de expansão e de novos negócios. Porque por vezes tu tá conectado, por vezes não, com certeza, você tá conectado com uma boa rede de contatos, você tá nesse ambiente certo, com as pessoas certas, por vezes surgem negócios novos entre vocês. Você tem um negócio, a pessoa tem outro, mas você se conhecendo mais, aprimorando mais o relacionamento, a amizade, surgem novos negócios. Então assim, gente, networking é fundamental. Eu quero trazer uma passagem aqui de Provérbios, capítulo 13, versículo 20, que diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ou seja, com quem você se conecta pode definir o teu futuro. Anota isso, quem não está dirigindo, pelo amor de Deus. Quem não está dirigindo, quem está ouvindo esse podcast em casa, no trabalho, em algum lugar que não está dirigindo, anota essa frase. Com quem você se conecta pode definir o seu futuro. Então, como diz aqui o provérbio, quem anda com sábio será mais sábio. Ou seja, se você está nos ambientes certos, se você está nutrindo o networking certo, você cada vez vai se tornar mais sábio, mais oportunidades vão se abrir. Agora, se você está andando com os tolos, com certeza você acabará mal. A regra de ouro, eu queria passar aqui, de alguma forma a gente já falou hoje. Qual que é a regra de ouro do networking? Seja interessante antes de ser interesseiro. Essa é a máxima quando a gente fala de network. Então, como a gente já trouxe antes, é depositar antes de sacar, é plantar antes de colher. Em vez de se aproximar de alguém já pedindo, ofereça valor primeiro. Foi aquele exemplo que eu dei. Poxa, me conectei com uma pessoa antes de já querer saber dela para já pedir um favor, conhecendo a realidade dela, a situação dela, como que eu já posso ajudar ela? Como que eu posso fazer algo que vai gerar valor? Então sempre pensem nisso, gente. Gerar valor antes de necessariamente pedir, tá bom? E aqui eu queria trazer digamos, um passo a passo, assim, né? Para como você fazer o networking da forma certa. Então o primeiro passo esteja presente onde as pessoas certas estão. Então será que o lugar certo para fazer um bom networking é na balada? Eu acho que talvez não. Talvez seja dentro de uma mentoria, dentro de uma feira do teu setor, de um evento, de um grupo de mastermind. Então ali você vai estar no lugar certo, onde as pessoas certas estão. Eu sempre penso que
quem está buscando conhecimento, quem está buscando, né, amor, aprender mais, se desenvolver, são as pessoas que têm a mentalidade mais, né, direcionada para crescimento, para expansão. Então, eu acho válido sempre observar isso, né? Como tu deu o exemplo, da balada. A balada, a pessoa está ali para se divertir. Ela não está com a mentalidade para isso. Pode surgir? Pode. Pode, é isso que, né, a regra ela não é 100%, mas em ambientes que estão mais focados em buscar conhecimento, né, adquirir ali experiências novas, isso vai gerar uma conexão muito mais duradoura, né, e aí tu pode ser mais intencional nessas conexões, né? Sim. E esses 4 passos que eu vou dar aqui para vocês é um resumo do que a gente já falou até aqui, mas ainda tem muito conteúdo sobre networking nesse episódio, tá? Então, o passo 1 é esteja presente onde as pessoas certas estão. O passo 2, construa relacionamentos antes de precisar, que é o que a gente tem falado já de plantar antes de colher. Passo número 3, dê antes de pedir. Compartilhe insights, ajude outros empreendedores sempre que possível, indique fornecedores, repasse oportunidades, ou seja um conector. É isso, porque lembra que networking é a rede de contatos? Então, dentro dessa rede, seja um conector, conecte uma pessoa com a outra. O exemplo que tu trouxe das 2 pessoas que a gente almoçou, que eu almocei, foi isso, eu conectei uma pessoa com a outra. Eu sempre estou buscando ver quem que eu posso conectar. Então, coloque isso na sua cabeça, ser um conector. Isso vai fazer muita diferença. E o passo 4 é, aprenda a se comunicar bem e seja memorável. Então, o que eu quero dizer com se comunicar bem? É o que a Sandra falou. A comunicação, ela vem de 3 fatores, e o menor deles é a fala. Os 2 principais é postura corporal e tom de voz. Além disso, tem a postura, a roupa, a forma que você conversa, o aperto que você dá de mão, a sua postura, tudo isso faz muita diferença. Então, se comunicar é fundamental. E o que eu quero dizer com ser memorável? Tem uma história interessante para contar da sua vida, tem uma história interessante para contar do seu negócio, para quando você conhecer uma pessoa, você gerar interesse imediato. E é aí que entra a questão do pitch do elevador que tu já adiantou antes. Tu adora nos episódios dar spoiler, né? Mas não tem problema, eu te amo do mesmo jeito. Então, quer falar antes de eu contar do pitch do elevador? Quero. Vai. Não, porque eu lembrei de outra coisa. Olha só, amor. Quando a gente fala, né, fazer um network e ser intencional, para muitos grita algumas crenças. Vai lá. E aí a gente precisa falar de uma aqui que grita muito. Talvez você aí deve estar pensando assim, principalmente quando a gente era criança e ouvia muito dos nossos pais o quê? Não fale com estranhos. Quando a gente ouvia demais isso, não fale com estranhos, o que a gente cresce e se torna um adulto que não quer conversar com ninguém, a não ser aqueles que a gente já tem uma certa intimidade. E aí fazer network é quebrar essa crença. É você se conectar com quem você não conhece. E aí, o que grita dentro de você? Não, mas eu ouvi a vida inteira, não fale com estranho, não fale com estranho. Então, inconscientemente, você não quer se aproximar dessas pessoas. Olha como isso pode estar aí afetando o teu network por você não identificar e não quebrar essa crença. Então, dentro disso, se você lembrou que tem isso, né, que tu tem essa questão que ouvia muito, não fala com estranho, né, não se aproxima das pessoas que você não conhece. Se você viveu isso, observa se isso está te fazendo bem ainda nos dias de hoje. Isso era uma proteção quando a gente era criança. Agora, adulto, a gente deve sim se conectar com as pessoas e deve conversar com os estranhos para que haja conexões, né? Então, o network, ele vem muito associado a isso, amor. Com certeza. E aí eu queria falar para vocês o que é o pitch do elevador. Imagina que você entra num elevador e normalmente quando você entra num elevador, e digamos que ali no elevador você conheceu uma pessoa que é importante, uma pessoa que é relevante, você até já conhece, ela é importante se conectar com ela. Só que o tempo de você subir do elevador, do andar que você tá para o outro, normalmente você vai ter aí 20 segundos, 30 segundos no máximo você vai ter de elevador. Então o que é o pitch elevador? É você nesse tempo, em 20, 30 segundos, você falar sobre você e sobre o seu negócio
e gerar interesse na outra pessoa. Por isso, você precisa já ter isso na ponta da língua. Então, encontrei uma pessoa e quero me conectar com ela. Você já tem que ser objetivo e direto. Você não vai contar a sua vida toda, até porque você não vai ter tempo. Então, você tem que colocar pontos que gerem interesse da pessoa a querer saber mais. de Ela trocar começa a contato fazer com você. pergunta. Ela, após isso, começar a fazer perguntas. Então, esse que é o pitch elevador. Você descrever a sua história, a história do seu negócio, em 20, no máximo, 30 segundos. Se conseguir em 15, melhor ainda. Então, você se conectou com a pessoa. E aí, o que você faz? 15 segundos, 20 segundos, eu digo pra pessoa, ela entende o que eu faço, não é enrolado, eu não fico indo pra lá, voltando, é direto ao ponto, e ainda assim eu deixo uma pitada de curiosidade pra ela me perguntar mais, e aí eu começo a desenvolver a conversa, eu começo a desenvolver o relacionamento. Uma outra coisa muito importante no networking que eu lembrei aqui agora, sempre busque algum ponto de conexão com essa pessoa. Então, quando você começar a conversar e conhecer uma pessoa, busque algum interesse em comum, porque quando você consegue conectar com algum interesse em comum, Ela por a não pessoa esquece, já ela não ter. te esquece, Não é nem né? questão de não esquecer. Por ter esse interesse em comum, o papo começa a fluir de forma muito melhor. Você encontra qual que é aquele interesse e desenvolve também em cima daquilo ali, porque aí começa a gerar uma conexão maior. Porque ninguém quer falar de algo que não tem interesse, de algo que não gosta. Agora, quando você descobre esse ponto de interesse, ajuda muito. Mas tu pode observar que depois ela acaba lembrando ou falando Também. de você pelo ponto de conexão que foi gerado Sim, ali, quando né? vocês se encontram de novo, vocês falam sobre isso. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Nesse ponto número 4 de aprenda a se comunicar bem e seja memorável. Tem uma história interessante para contar sobre você, sobre o seu negócio. O pitch do elevador, que foi essa dica fundamental, importantíssima e de ouro que a gente deu aqui. E seja genuíno, escute mais do que fala. Então, com esses 4 passos aqui, você vai fazer um networking muito melhor a partir de agora. E importante, gente, uma outra dica, assim, se as outras foram de ouro, essa é de diamante. O que é essa dica? Meu Deus. Faça follow-up. O que é follow-up? Acompanhamento. Então, muita gente faz contato, mas não dá sequência, não dá continuidade. Então, depois que você conheceu essa pessoa, manda uma mensagem, chama para tomar um café, ou seja, reforce essa comunicação. Muita gente muitas vezes vai num evento e aí começa a distribuir cartãozinho para todo mundo. Cara, mas tu conversou 5 segundos, 1 minuto com aquela pessoa, não gerou uma comunicação genuína. Então, um networking produtivo é sobre fazer menos contatos, mas com maior vínculo, mais duradouros, do que fazer um monte de contatos e todos serem raso e não dar continuidade. Então, conectou com uma pessoa, agora faça um follow-up, faça um acompanhamento, manda uma mensagem, fala, cara, gostei muito de te conhecer, foi muito bom aquele papo, passou uma semana, 10 dias, cara, vamos marcar um café, como é que você tá a sua agenda? Ou seja, se esse relacionamento faz sentido, nutra esse relacionamento. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Então isso aqui é uma dica de diamante aí para você fazer no seu networking, fazer esse follow-up. Tá fazendo sentido até aqui? Muito. Esse pitch elevador, uma pergunta. Eu posso treinar ele, Não começar? deve treinar, treina na frente do espelho. Mas aí eu repete, falo fala. para alguém para ver como é que tá essa Com fala. certeza. Tem que fazer esse trabalho, né? Com Dá certeza. trabalho ter o pitch elevador Isso, pronto, e aí tu vai né? desenvolvendo ele, e as primeiras vezes que tu falar, tu vai ver que em alguma coisa que tu fala, a pessoa dá uma risadinha, ou tu fala, a pessoa não entende, faz uma cara de que não entendeu. Então, conforme vai Adaptar. indo, tu vai aprimorando esse teu pitch de elevador, mas é fundamental você ter ele na ponta da tua língua. E eu queria agora, o episódio ainda não acabou, mas eu queria que você escrevesse aqui o que mais fez sentido até agora no episódio pra você. Qual foi a dica? Qual foi o entendimento? Qual foi o insight que você pegou aqui que mais fez sentido? Escreve aqui pra gente no chat, porque isso é muito importante, esse teu feedback aqui para nós. E agora eu queria trazer como colher melhores resultados com networking. Então, assim, networking é sobre reciprocidade. Se você ajuda, ajuda a volta em dobro. Tem inclusive um livro, As Armas da Persuasão, que uma das 6 armas da persuasão é a reciprocidade, ou seja, eu gero tanto para aquela pessoa que ela se sente meio que obrigada a devolver para mim alguma coisa, porque eu gerei tanto esse sentimento de reciprocidade que em algum momento ela fala, cara, eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso conectar ela com alguém, eu preciso fazer alguma coisa, porque ela já me ajudou demais. Então, a não ser que a pessoa seja muito ingrata, ela vai gerar esse sentimento, cara, eu preciso
devolver, para eu também ter gratidão nesse relacionamento. Então, quando você gera, é inevitável, você vai colher. Então, outro ponto é, o networking, ele gera um crescimento exponencial. Quando você conhece, quem você conhece, desculpa, pode acelerar o seu sucesso muito mais do que apenas o que você sabe. Porque você tem uma estrutura, você tem um negócio hoje, você tem um conhecimento. Só que às vezes é aquela uma pessoa que tem uma visão maior, que tem uma rede de relacionamentos maior, que conhece pessoas certas para conectar com o teu futuro, você explode, você avança, você cresce de forma exponencial. Então, o networking nisso também é muito poderoso. Às vezes você está a um passo de romper e de explodir, dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, porque você conectou com a pessoa certa. Então, muito bom. Isso é muito importante. Eu queria trazer uma outra base bíblica aqui para falar de networking, que é: o que semeia com fartura colherá. Isso Paulo disse lá em 2 Coríntios 9, versículo 6. O que semeia com fartura colherá. Então, o network, semeie com fartura. Não fica assim, eu não vou contar, eu não vou passar esse contato. Porque... Não. Não vem com mesquinharia, não vem com escassez pro networking. Semeie nesse teu networking com fartura. Exato, muito bom. Gostou? Gostei. Então tá. Essa última até eu tô aqui anotando na minha cabeça. Quanto mais valor você gera para sua rede, maior as chances de colher frutos no futuro. Então, quando você começa a criar esse relacionamento e as outras pessoas falam, não, mas o Rafa ele é generoso, o Rafa já me ajudou com isso, o Rafa já me ajudou com aquele outro, as coisas começam a acontecer. É aquela famosa frase, né? Pode falar com ele que ele vai te ajudar. A pessoa, ela já te indica, dizendo a certeza que ela vai te ajudar. Porque você foi generoso. Ele conhece alguém que pode te ajudar. Porque ele foi generoso comigo, então eu tenho certeza que ele vai ser com você também. Então, olha o poder dessa comunicação, né? Sim. E para trazer agora, caminhando mais para o final do episódio, um exercício prático para quem chegou até aqui. Acredito que tu já tirou muito valor, como eu pedi, deixa nos comentários aqui o que mais fez sentido para você, mas eu quero te deixar alguns exercícios práticos. O primeiro dele é: escolha 3 pessoas estratégicas para se conectar ainda essa semana. O episódio vai ao ar terça-feira, não sei que dia tu tá ouvindo, mas bota os próximos 7 dias. Escreve aí 3 pessoas estratégicas que eu vou me conectar e desenvolve uma estratégia para se conectar com ela. Onde que ela vai, o que ela gosta, como que eu posso me conectar com essa pessoa. A segunda questão, dentro de um prazo aí 30, 60 dias no máximo, qual que é o evento que tem do teu ramo, qual que é o evento que tem do teu setor, que vai ter pessoas interessantes de você se conectar, se inscreve, vai para esse programa, vai para esse evento, vai para essa feira, vai para essa imersão, talvez seja a imersão secreta que a gente tem, vai para algum evento que faça sentido para o teu setor para se conectar com novas pessoas, para expandir a tua rede de contatos. E o terceiro exercício que eu quero deixar para você: compartilhe ainda hoje algo de valor com alguém da tua rede. Pensa algo que tu aprendeu, por exemplo, nesse podcast de hoje. Cara, isso aqui fez muito sentido e eu acho que isso aqui, esse conhecimento poderia ajudar tal fulano de tal. Compartilha esse episódio com essa pessoa. Fala, cara, esse episódio aqui, eu aprendi várias coisas sobre networking, eu acho que pode te ajudar também. Pega aqui, pega esse link, assiste esse episódio que vai te ajudar. Seja generoso. Seja generoso. Então, o resumo é isso. Gente, pra gente caminhar pro final, então, quero só reforçar a seguinte ideia. Networking não é sobre pedir, mas sobre contribuir e criar relações duradouras. Às vezes, tu vai criar relações que, poxa, passou anos e tu não colheu nada, mas quando precisar, tu sabe que vai poder colher, tu vai poder sacar ali, né? Exato. Então, isso é muito importante. E a pergunta final que eu quero deixar para vocês é: qual foi a última vez que você investiu no seu networking de forma intencional? Porque a partir de agora, depois desse episódio, você vai começar a investir no seu networking não de forma aleatória, e sim de forma intencional. Então, esse episódio aqui, eu creio que ficou muito poderoso, vale ouvir novamente. Se você não ouviu anotando, ouça novamente anotando tudo. Se você ouviu anotando, ouça novamente para tirar novos insights, porque tem preciosidades aqui dentro do episódio. Desde que você assista e ouça com essa leitura e coloque isso aqui em prática. Exato. Colocar em prática o que se aprende, né? E transbordar na vida do outro.
Então, compartilha esse podcast que vai fazer sentido para outras pessoas, né, amor? Muito bom, meu amor. Então, foi um prazer ter você até aqui o final dessa edição, desse episódio do ScalcoCast. E eu te aguardo para o próximo episódio. Tchau, tchau.